Então, que a bênção, o amor de Jesus, nosso Mestre, esteja com cada um de nós nesta noite, nessa oportunidade de compartilharmos o conhecimento da doutrina espírita, que nos traz o alimento essencial do Evangelho de Jesus, aquele que, segundo a palavra do Mestre, tira toda a fome e toda a sede, e que nos habilita a aproveitarmos da forma mais exitosa a nossa passagem pela experiência corporal, pela encarnação. Trouxemos aqui, para introduzir o nosso tema dessa noite, uma passagem do Espírito Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 22. Ele diz assim: a vida é um conjunto divino de experiências, mas a mais importante de todas é a da atividade religiosa. E depois Emmanuel acrescenta dizendo assim: sem a compreensão de Jesus, no campo íntimo, associado aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Então vamos refletir um pouco nesse conteúdo que Emmanuel nos traz, quando ele diz assim: e a vida é um conjunto divino de experiências. Do ponto de vista da compreensão espírita, a vida, quer no Brasil, quer no planeta Terra, quer em todo o universo, está regido por leis. O governador do planeta que nós estamos é Jesus, e mesmo quando o homem erra, se desequilibra, comete erros graves, as leis divinas possibilitam meios e condições para a reabilitação. Então a vida é um conjunto divino de experiências, mas Emmanuel destaca o seguinte: mas de todas elas, a mais importante é a da aquisição dos valores religiosos. Não é por outro motivo que Jesus colocou de forma bem clara para todos nós que deveríamos primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos seriam dadas por acréscimo. É porque, resolvido as questões espirituais que trazemos de vidas anteriores para a vida atual, nós estaremos habilitados à solução natural e até espontânea de muitas questões que nos causam dificuldade, que nos parecem muito difíceis de ser resolvidas, justamente porque as pendências espirituais não foram liquidadas. Então, buscar primeiro o reino de Deus é entender o funcionamento das leis de Deus, ajustar-se a elas e, desse modo, naturalmente, problemas e dificuldades no campo material passarão a estar resolvidos. Hoje nós iremos falar, sobretudo, a temática de que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. E para entendermos bem essa questão, é preciso, primeiramente, fazermos algumas reflexões sobre o cristianismo primitivo. Que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, mais adiante nós iremos constatando. Mas, primeiramente, é preciso entender
O que é o cristianismo primitivo? O cristianismo, nas suas inúmeras escolas, no Brasil atualmente nós temos mais de 1.000 denominações evangélicas, fora as da Igreja Católica. Existe a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Ortodoxa, e existe também a Anglicana. Não existe só uma Igreja Católica. Há divisões, mas, independente dessas divisões, a base de todas elas se fundamenta na Bíblia, nos textos, nos livros que compõem as chamadas Escrituras Sagradas, porque são sagradas, sobretudo, para nós do Ocidente, diante do cristianismo que somos adeptos. Porque lá no Oriente, o Alcorão é a Bíblia Sagrada de muitas religiões lá. Então é preciso entendermos que por trás de todas as grandes religiões da humanidade há a presença do Cristo cósmico, que é o Cristo que organizou e formou, inclusive, o planeta Terra onde estamos, e que transcende a Jesus de Nazaré, que foi a personificação do Cristo entre nós. Mas Jesus mesmo já havia dito, isso está escrito nos textos do Evangelho, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus já, como Cristo cósmico, já era anterior a Abraão, era anterior ao povo judeu. Então, na base, na essência das grandes religiões da humanidade, a presença original do Cristo. A base dessas doutrinas é o amor, que é a mesma base do cristianismo. Mas voltemos um pouco a essa questão do cristianismo primitivo. Então, é na Bíblia seu fundamento. E hoje, meus amigos, a Bíblia é o livro mais lido da humanidade. Já ultrapassou 4 bilhões de exemplares. No movimento espírita, os livros que têm mais edições é o livro Nosso Lar, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, para se ter uma ideia, o maior número de edições que já conseguiram foram 2 milhões. 2 milhões. A Bíblia, 4 bilhões. Então, a Bíblia ela é muito conhecida em toda a humanidade. Mas nós percebemos que na internet mesmo há divulgações de vídeos que colocam em dúvida os textos bíblicos. Inclusive colocam em dúvida a própria existência de Jesus. E endossam esses comentários pelo fato de que os registros históricos da vida do Cristo entre nós são mínimos. É atribuído ao historiador romano Flávio Joséfo, que é um historiador que narrou acontecimentos desde o primeiro século da nossa era, de que ele teve conhecimento de alguém chamado de o Cristo, Jesus Cristo, que operou milagres e que influenciou muitos judeus, mas se limita a um parágrafo. O que a gente conhece de Jesus, primeiramente, está nos textos bíblicos. Para nós espíritas,
e estamos no cristianismo redivivo, temos as inúmeras obras de espíritos que comentaram a passagem de Jesus, acrescentaram informações que não estão nos registros bíblicos e que fazem com que o espírita tenha um material que as demais doutrinas cristãs não têm. Então, para termos uma ideia, no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e 7, há um versículo sobre Saulo e Estevão, dizendo que, por exemplo, no capítulo 8, versículo 1, que Saulo esteve presente na morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Esse é o limite do livro Atos dos Apóstolos. E não há outro livro bíblico que trate. Mas aí nós temos o livro Paulo e Estevão, considerada a maior obra mediúnica de todas as obras que o movimento espírita teve psicografadas. E que traz os bastidores, os detalhes do que é que houve entre Paulo e Estevão e diversas outras passagens do livro Atos dos Apóstolos que foram desdobradas no livro Paulo e Estevão. Mas isso é uma dádiva da espiritualidade que nós espíritas temos. Nossos irmãos evangélicos ou católicos não têm. Eles se limitam ao texto que está na Bíblia. Mas a doutrina espírita, através de espíritos como Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Valdo Franco, trouxeram inúmeras particularidades de eventos associados ao cristianismo primitivo, mas evidenciando uma característica que é a mais importante. Não só o surgimento da própria Bíblia, como dos demais livros das principais religiões da humanidade, vieram através da mediunidade. A Bíblia é um livro mediúnico. Os profetas eram médiuns. Os apóstolos eram médiuns. E a Bíblia é um livro mediúnico. É por isso que muitos estudiosos do Espiritismo dizem que o livro Paulo e Estevão era para estar encadernado junto ao livro Atos dos Apóstolos, na Bíblia. Pelo conteúdo excepcional que ele traz, pelos detalhes que na Bíblia não tem e que confirmam os textos bíblicos. Porque as obras mediúnicas vindas a nós por esses espíritos que citei, todas elas comprovam a veracidade dos textos bíblicos. Mas se diz que a Bíblia tem muitas contradições, que é cheia de partes que se conflitam. Na percepção espírita, isso não existe. Não existe porque a orientação que a doutrina espírita segue é aquela já dada pelo apóstolo Paulo. É necessário extrair o espírito da letra. Não se pode ler a Bíblia tentando entender o seu conteúdo profundamente espiritual pelos textos literais. Porque nos textos literais tem aparentes conflitos, inúmeras vezes. E nós iremos ver, por exemplo, no livro Êxodo, dizer que Moisés conversava com Deus face a face. Mas lá no Evangelho de João, logo no começo do Evangelho de João, esse apóstolo vai nos dizer que ninguém jamais viu a Deus.
Então, como é que João diz que ninguém jamais viu a Deus e Moisés conversava com Deus face a face? A Bíblia é cheia de conflitos, quer dizer, quem vai lendo de forma literal vai chegar a essa conclusão. Mas aí, pela compreensão espírita, tudo se ajusta. Porque, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução e no primeiro capítulo, o Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica de maneira fácil na Bíblia. Os textos bíblicos, quando nós temos a compreensão que a doutrina espírita nos dá, a gente não vai encontrar conflitos. E vai encontrar uma riqueza de informações. No texto, na parte que eu citei, nós sabemos que Moisés era orientado, que Moisés era médium de efeitos físicos e de outras possibilidades. Ele conversava com um espírito que conduzia o povo de Israel e que para aquele povo valorizar pela autoridade o que estava sendo dito a eles, Moisés tinha que, claro, explicitar aquele espírito passar para Moisés a autoridade de um poder divino. Porque se fosse só de um espírito, não teria valor. Então Moisés conversava face a face, mas não era com Deus. O Pai Criador, esse, como João diz, ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho, esse o revelou para nós, como diz João. Então nós vamos encontrar, por exemplo, ainda nessa área de aparentes contradições, quando, por exemplo, Jesus está sendo crucificado ao lado de dois ladrões. E um dos ladrões, chamado Dimas, expressa profundo arrependimento e reconhecimento do valor e da importância de Jesus. Porque ele diz assim, que ele estava sofrendo ali porque ele merecia, mas que Jesus, ao lado, não merecia. É de onde vem aquela expressão que literalmente é mais ou menos essa. Jesus teria dito a Dimas: te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que, inclusive, é um texto que faz com que muitos duvidem da existência da reencarnação. Mas, o ladrão arrependeu-se e Jesus já garantiu que ele estaria no mesmo dia com Jesus no paraíso. Então não precisa de reencarnação. É claro que isso é uma dedução ingênua e até infantil, tomando por base os próprios textos bíblicos. Porque, vejamos bem, se Jesus tivesse falado desse modo e ficou crucificado e só ressuscitou no terceiro dia, ele teria mentido. Porque ele teria dito, te digo hoje, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E Jesus não foi, e Dimas foi. Aí a gente já veria uma contradição explícita, para quem leva ao pé da letra. Mas quando a gente vai buscando o entendimento espiritual e também do entendimento da questão linguística, porque tanto o hebraico quanto o aramaico são línguas que não têm sinais de pontuação. Isso pode mudar tudo numa frase. Então Jesus, sem haver alteração do texto, teria dito assim a Dimas: te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Jesus estava dizendo a Dimas naquele momento que, pelo arrependimento legítimo que ele expressava, Dimas se candidatava aí
ao paraíso. Mas para isso, sabe Deus quantas reencarnações precisaria. Porque não seria naquele dia de sexta que Dimas estaria no paraíso. Jesus teria dito, olha, hoje eu estou te dizendo, tu vais estar no paraíso. Agora quando? Quando resgatasse os débitos de erros que cometeu, quando regularizasse devolvendo às pessoas que foram prejudicadas o que ele fez de errado, aí sim, ele estaria. Mas vejamos bem a diferença, mesmo analisando só de forma literal. Mas, por outro lado, a compreensão mais extensa disso é dada a nós pela primeira carta de Pedro. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, Pedro diz algo que não é comentado nas igrejas cristãs, normalmente. No Novo Testamento, nós temos 3 cartas de Pedro. Então, na primeira, que é a maior delas, no capítulo 3, é dito de que Jesus desceu antes da ressurreição à mansão dos mortos para pregar o evangelho àqueles que outrora haviam sido desobedientes desde a época de Moisés. Vamos entender isso, porque a maioria de nós espíritas, por não ter lido muitas vezes até a Bíblia, que é interessante aqui, como nós estamos colocando, buscarmos uma leitura pelo menos uma vez, já que o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Então, conhecer o Antigo Testamento, conhecer o Novo Testamento, os evangelhos de Mateus, Marcos, Tiago, João, as cartas de Paulo, de Tiago, de Efésios, de Coríntios, pelo menos uma vez é necessário. Então, quando eu falo sobre isso na carta de Pedro, muitos que estão me ouvindo podem até dizer, tem isso? Como é que tem isso no Novo Testamento? E ninguém fala sobre isso, não. Não fala porque essa é uma passagem que só tem esclarecimento à luz da doutrina espírita. Porque à luz da doutrina espírita, o corpo físico de Jesus ficou crucificado. Mas Jesus, como o espírito mais elevado, modelo e guia da humanidade, ele não ficou na cruz durante os 3 dias. E o próprio Pedro diz que ele foi pregar o evangelho aos mortos. E deixa bem claro que não eram os mortos apenas em termos de entendimento, não, fisicamente mortos, os que outrora haviam desobedecido. Então, isso, claro, tem um apoio, principalmente nas crônicas de Humberto de Campos. Humberto de Campos, que é aquele espírito, quando estava aqui na Terra, foi membro da Academia Brasileira de Letras, que teve a oportunidade de ler o livro Parnaso de Além Túmulo, 2 anos antes de desencarnar. O livro Parnaso de Além Túmulo tem 56 poetas brasileiros e da literatura portuguesa que trouxeram mensagens novas em forma de poema, como Castro Alves, Olavo Bilac e diversos outros, textos inéditos, mas com um estilo característico que eles tinham quando estavam encarnados. E alguns até diriam, mas esse pessoal todo se tornou espírita depois que faleceu, porque muitos desses poetas eram materialistas, alguns católicos.
outros evangélicos. E esse pessoal se tornou espírita? Não. Na verdade, houve um acerto entre Emmanuel, mentor da Faculdade Mediúnica de Chico Xavier, e esses espíritos. E o acordo era o seguinte: eles poderiam usufruir de um benefício de fazer o bem e de ajuda espiritual, desde que aceitasse as condições que Emmanuel colocou. E as condições eram: eles entrariam com o estilo, a característica de escrever deles. E Emmanuel forneceria as ideias que estariam transcritas nesses poemas. Então, esses poemas têm a essência de Emmanuel, com o estilo de cada um deles de escrever. Quando Humberto Campos leu esse livro, Humberto de Campos era católico, pouco praticante, mas disse: olha, pelo que está aí, esse escritor, ou médium, como se dizia, merece ocupar todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Porque Humberto de Campos, além de literato, jornalista, político, ele era crítico de artes, e ele conhecia o estilo daqueles poetas. Ele disse: então, esse Chico Xavier deveria ocupar todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Mas 2 anos depois, Humberto de Campos desencarna. E no plano espiritual, Emmanuel também, junto a ele, começa um trabalho pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E ele, pelo seu hábito de cronista, busca no plano espiritual subsídios literários da época do cristianismo primitivo. Daí surge o primeiro livro, Boa Nova. Boa Nova, que é uma obra excepcional de Humberto de Campos, é um compêndio de relatos, de crônicas que ele colheu no plano espiritual. Então, por exemplo, uma das crônicas que está no livro Boa Nova é os 500 da Galileia. Quem eram esses 500? Tem muita gente, se não tiver lido o Novo Testamento, não vai saber, não. Esses 500 da Galileia só é referido numa carta de Paulo aos Coríntios. Não está nos evangelhos de Marcos, Mateus, João ou Lucas, não. Numa passagem da carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que Jesus, antes de voltar ao plano espiritual, teve uma reunião com 500 adeptos, né, que se tornaram discípulos junto aos apóstolos. E nesse aspecto é importante, para fecharmos a questão do cristianismo primitivo, quando no início do livro Atos dos Apóstolos é dito que Jesus ficou 40 dias. Durante 40 dias, orientando, esclarecendo, materializado junto aos apóstolos. E é bom que a gente entenda como era essa materialização de Jesus. Porque quem deixa bem claro como era essa materialização é o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Ele diz assim: do mesmo modo que existe corpo natural, existe corpo espiritual. Se semeia corpo material, ressuscita corpo espiritual. Ninguém queira dizer que depois da crucificação, Jesus tinha um corpo material. O apóstolo Paulo diz que não é assim. A questão é que
a mediunidade de efeitos físicos que os apóstolos tinham, que Jesus também tinha, possibilita que a materialização do corpo espiritual tenha toda a aparência do corpo físico. Se colocar numa balança tem peso, se tocar, toca como se fosse uma matéria, todos veem, não é uma questão de ter a mediunidade de evidência, não, é o espírito materializado. Então Jesus foi esse espírito durante 40 dias com os apóstolos. Daí a gente vai entender por que é que quando Jesus volta ao plano espiritual, esses apóstolos enfrentam a morte, enfrentam os circos romanos, não estão nem aí com ameaças de perder o corpo físico, porque eles já tinham certeza absoluta da sobrevivência da alma. Então, é isso que sustentou e intensificou o movimento do cristianismo primitivo. O que foi? A mediunidade. Era a presença de Jesus materializado junto aos apóstolos durante 40 dias, depois esses 500 da Galileia, para nos dias que nós estamos vivendo, através da mediunidade ostensiva, estruturada, organizada em termos doutrinários por Allan Kardec, em 1857, surgiu o Livro dos Espíritos. E aí nós entramos no cristianismo redivivo. O cristianismo primitivo, a época dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. E agora, cristianismo redivivo é o Consolador prometido por Jesus, que deixa bem claro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, venham como outrora os transviados filhos de Israel, anunciar-vos o Deus grande, o Deus bom, o Deus que levanta as ondas e que efetiva de uma forma ímpar o retorno à compreensão do Deus Pai que Jesus havia deixado bem assinalado no cristianismo primitivo. Porque entendamos, essa é a diferença essencial. A sustentação da Bíblia, da presença de Jesus. Que não adianta querer alguns dizer assim, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não se deve ter nascido em abril, porque era na época de inverno, lá em Israel. A questão toda é que Jesus é tão grande que ele não coube na história humana. Ele dividiu antes e depois do Cristo. Então, querer situar Jesus num dia é quase chegar ao ridículo, porque ele transcende as eras. Então, ele está em todo dia, em toda época. A escolha de um dia particular para concentrar lembranças sobre a missão dele, e que é cultivado de uma forma mais ampla no cristianismo, é compreensível em termos humanos, porque a gente está muito limitado por questão de tempo e espaço. A gente precisa de um dia para despertar de uma forma mais viva a memória, mas não se pode limitar Jesus a um dia. Então, a essência do cristianismo, a essência de todas as religiões da humanidade veio através da mediunidade. E o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, vem através da mediunidade. O primeiro livro publicado por Francisco Cândido Xavier é Parnaso de Além-Túmulo.
que é um compêndio de mediunidade, como Humberto de Campos citou, absolutamente inédito. Então, nesse patamar do cristianismo redivivo, nós temos, eu estava me lembrando agora, duas passagens muito interessantes associadas a Humberto de Campos. A primeira delas foi na palestra inicial de Divaldo Pereira Franco. É considerado por Chico Xavier o trator de Deus, porque ele limpou o terreno para que o espiritismo saísse do Brasil, de volta à Europa e às Américas e ao mundo inteiro, através da mediunidade, da oratória absolutamente singular de Divaldo Franco. Mas na primeira palestra que Divaldo Franco foi fazer, em 1938, Divaldo estava com 20 anos de idade, Divaldo é de 27, estava com 19 anos, mais ou menos isso. E foi na União Espírita Sergipana. Hoje é chamada Federação Espírita de Sergipe. E era a primeira palestra, que tinha um convidado Divaldo, e ele não sabia do que ia falar. No meio da viagem, que ele saiu de Salvador para Aracaju, ele pegou um exemplar do Reformador. É a revista espírita mais antiga que existe e ainda é publicada pela Federação Espírita Brasileira. E eu quero lembrar aqui que qualquer centro espírita pode receber um exemplar do Reformador, escrevendo para a Federação Espírita Brasileira, caracterizando a instituição, o registro dela, e a Federação manda um exemplar para a instituição. Então ele ia lendo um exemplar onde ele pegou uma crônica de Humberto de Campos. Era uma crônica que tinha o nome A Lenda da Guerra. E Paulo leu a crônica e disse, pronto, vou falar sobre isso. E chegou lá, a Federação, naquela época, né, a Federação tinha cerca de 20 pessoas no salão. Estamos falando aqui, né, da década de 30. E quando chamaram ele para fazer a palestra, que ele ficou de pé, ele disse, boa noite, eu vim hoje falar sobre a lenda da guerra. E cadê ele se lembrar? Porque ele fez uma leitura, né, da crônica e achou que já estava tudo na cabeça. E aí ele ficou mais um tempo tentando se lembrar e não veio a lembrança. E ele resolveu se sentar. Veio a lembrança, ele resolveu se sentar. E aí é quando ele conta que viu o espírito Humberto de Campos. Né? E no caso, não foi uma materialização, foi uma vidência. Só Divaldo viu Humberto de Campos. Aquele cidadãozinho de óculos, redondinho, né, que era característica que Humberto de Campos tinha. E ele disse, Humberto chegou perto dele e disse, levanta, e dá ainda uma lição de moral, e levanta que eu vou falar por ti. E aí Divaldo fez uma palestra que encantou todo mundo. Aí terminou a palestra, bateram palmas, e aí o presidente lá da federação disse, olha, vamos acertar logo outro dia para você estar aqui. Porque aí convidaram mais gente, e aí no dia seguinte estava cheio o salão. E Divaldo, chamaram Divaldo para fazer a palestra, ele se levantou, esperando que Humberto Campos aparecesse de novo, né, para fazer o trabalho. Porque ele não se lembrava, não. E aí
Cadê Humberto de Campos que não aparece? Aí ele resolveu dizer a verdade, meus amigos, vejam, ontem, quando eu vim fazer a palestra, teve um espírito que apareceu aqui, que ajudou a fazer a palestra, mas hoje ele não apareceu. Então eu não tenho o que dizer, não. E aí, logo em seguida, Humberto de Campos aparece e diz a ele, essa é a primeira lição que eu lhe digo. Nunca faça palestra sem estar preparado, não. Vou falar com você de novo, não é por você, não, é pelas pessoas que vieram. E depois que termina a palestra, Humberto de Campos, e Divaldo volta a se sentar, ele manda Divaldo escrever. Procure um senhor chamado Chico Xavier e passe o endereço de Chico. Ele vai lhe orientar sobre a sua mediunidade. E, de fato, Divaldo depois contacta com o Chico e, para surpresa, ele mandou, na época era de carta, não era e-mail e nem era WhatsApp. Mandou uma carta, ele achava que Chico nem ia responder. Poucos dias depois veio a carta. E Chico dando uma resposta bem espiritual para ele, dizendo que Humberto de Campos já tinha falado que ele ia entrar em contato com ele. E aí começa, de fato, o trabalho de Divaldo Franco. Então, Humberto de Campos, ele tem, assim, essas questões muito fortes ligadas ao movimento espírita, né? E depois, para contar mais um caso associado ao cristianismo redivivo, já na nossa época, porque, vejam, o sustentáculo da doutrina espírita, para nós, claro, ela é fundamentada no Evangelho do Cristo, mas veio através da mediunidade. Onde nós temos médios como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira, Eurípides Barçanufo, Taibá Schutter e outros, que fizeram com que, no Brasil, a mensagem do Consolador tivesse pleno desenvolvimento e cumprimento. Nós podemos e devemos ter a consciência de que o movimento espírita, ele tem um fundador, é Jesus Cristo. E nós estamos num trabalho à semelhança dos cristãos da época do cristianismo primitivo. Hoje, nos diz Bezerra de Menezes, que os maiores desafios que nós temos e que, na maioria das vezes, não damos a devida atenção, é o excesso de comodismo, de diversões, de entretenimentos, que acabam roubando o nosso dia a dia e deixando o mínimo espaço para os valores de ordem espiritual. Hoje, o maior desafio que nós temos é esse. Na época do cristianismo primitivo, eram os leões, eram os ciclos romanos. Mas nos diz Bezerra de Menezes que não é porque o desafio que temos hoje, pelo menos em termos de não haver uma violência física, é menos trabalhoso de superar. É muito trabalhoso. Pelas tendências do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que ainda estão muito presentes em nós. Mas é preciso que a gente esteja bem conscientizado disso. A época que estamos vivendo é uma época de cumprimento da promessa de Jesus, Consolador, e é a época, sem dúvida nenhuma, mais importante na nossa caminhada evolutiva. E então, para a nossa época atual, o que é que houve? Eu vou narrar, sinteticamente, o que se passa no livro Novas Mensagens, que é um livro também de Humberto de Campos. Lá, Humberto de Campos tem um capítulo
que tem o nome Agripino Grieco. Agripino Grieco era um crítico literário que também era membro da Academia Brasileira de Letras, que conhecia muito Humberto de Campos, era amigo dele, e que, quando Humberto de Campos vem a falecer, em 1934, 2 anos depois que o Parnaso de Além Túmulo foi publicado, Humberto de Campos, 6 meses depois, estava mandando livros através de Chico Xavier, em Minas. Mas isso logo começou a ser conhecido, viu? Em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde estava Agripino Grieco. Humberto de Campos também morava no Rio de Janeiro. Mas aí, veja, ele começa a tomar conhecimento que o amigo dele voltou dos mortos, agora para escrever de novo. Mas isso pode ser verdade? Agripino era de família católica. E era de um catolicismo mais tradicional mesmo. Ele resolve ir lá em Belo Horizonte, ver se encontrava esse tal Chico Xavier, para saber sobre isso, esses livros. Meus amigos, quando ele chega lá, ele localiza a União Espírita Mineira. E lá ele não encontra Chico Xavier, que morava em Pedro Leopoldo, 60 quilômetros de Belo Horizonte. Mas, por coincidência, entre aspas, Chico, naquele mesmo dia, está viajando de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte. E os amigos lá da União Espírita Mineira falam com Agripino, antes que ele voltasse para o Rio, que Chico tinha chegado lá. E aí resolvem fazer uma reunião com Chico. E naquela reunião o Agripino Grieco estava lá e os amigos da União Espírita fazem uma reunião fechada para que Chico possa receber Humberto de Campos. Agripino diz que rubrica 20 páginas em branco, papel ofício, e daí em instante o espírito, alguma coisa incorpora lá em Chico, e Chico começa a escrever numa rapidez imensa. Uma folha, vinha outra folha toda. E quando termina as folhas todas, as folhas são entregues a Agripino Grieco. E Agripino, quando vai ler as folhas, porque Agripino, o trabalho maior dele em literatura era ser crítico literário. Ele sabia exatamente como é que Humberto Campos escrevia. O estilo. E para nós é como se fosse uma assinatura inimitável. E aí, Humberto de Campos começa a ler a carta dizendo: meu amigo, você não precisava rubricar as folhas para que eu pudesse lhe falar o coração. E começa a fazer todo um depoimento que só Agripino Grieco tinha conhecimento, e quando ele vê, ele diz: é Humberto puro. Era a constatação, né, indubitável da imortalidade da alma, da individualidade do espírito que é preservada, do fenômeno mediúnico, através ali da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E assim, meus amigos, nós estamos na doutrina espírita. Essa doutrina que, principalmente no período agora, vésperas de Natal, onde para nós tem não só a importância histórica, mas, sobretudo, espiritual, indubitável de Jesus, sem qualquer dúvida, por estarmos justamente no cristianismo redivivo. Então, é de fato
a possibilidade de estarmos interagindo mais com vibrações espirituais do bem, da caridade, da vivência do bem, da forma na qual o Espiritismo coloca, né, no Livro dos Espíritos, o que é a caridade conforme Jesus entendia, porque essa é a caridade que o Espiritismo diz: fora da caridade não há salvação. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então é preciso que a gente esteja se renovando espiritualmente, em termos de não ter ressentimento, mágoas com ninguém, de estarmos sendo instrumentos do bem, de parceiros com a espiritualidade benfeitora, de fato, compreender as imperfeições de todos os espíritos. Todos nós estamos nos mais variados níveis evolutivos. E é preciso, aproveitando que a espiritualidade sempre nos estimula, trabalharmos o nosso autoconhecimento, a percepção do nosso Cristo interno. Lembrando, aqui eu finalizo a palestra, lembrando um pouco a passagem da mensagem de Joana de Ângeles, o Cristo, o teu Cristo, está no livro Filho de Deus. Possuis recursos inimagináveis, estão em germe na tua alma, aguardando os teus estímulos. Por enquanto, sintonizas com as províncias de sombra, por onde transitastes, mas já deverias ter te libertado. Vês que outra, descobres toda a força que jaz em ti aguardando. Jesus utilizou-se dos seus recursos para demonstrar a finalidade a que se destinava. Acalmou os ventos, devolveu ao mar a sua tranquilidade, liberou obsidiados e restituiu o equilíbrio aos obsessores. Sarou enfermidades, recuperou doentes da alma, multiplicou pães e peixes e alimentou espíritos esfaimados da verdade. Possuis o Cristo interno, poderoso, que é teu, mas o mantens manietado, sem ensejar-lhe ação. Deixa-o espraiar-se através de ti. Ele é harmonia e tu estás desequilibrado. É amor e tu és carência. É vida e tu te debates nos grilhões da morte. Com ele agindo por ti, terás decisão para te negares aos pensamentos doentios, que se transformam em tormentos nefastos. És, antes de tudo, o teu Cristo interior. E com ele agindo em ti, é a proposta que Joana de Ângeles traz para todos nós. E Jesus, que os amigos espirituais nos acompanhem de retorno aos nossos lares com muita paz.